Boa noite. Essa apresentação tem como tema a máquina que mudou o mundo e trata-se de um estudo de caso sobre o conjunto industrial automotivo da General Motors em Gravataí. Começando com uma breve introdução e falando sobre a história no mercado brasileiro, sabemos que a General Motors está presente no Brasil há mais de 77 anos e desde meados dos anos 90 vem sendo referência no ramo. Além disso, ela é tida como símbolo de eficiência, agilidade e lucratividade. Em 1977, foi concebido o Projeto Arara Azul, que é 100% nacional, e foi desenvolvido para introduzir o modelo do veículo popular Celta, derivado do projeto original do Corsa, dentro dos novos padrões da organização, em termos de manufatura, com a modularização, da gestão de cadeia de suprimentos com a integração total e do relacionamento online com seus clientes. E uma curiosidade é que esse nome de projeto se deu pela característica especial que a Arara Azul ilustra o relacionamento que a GM queria ter com seus fornecedores, pois quando essa ave escolhe seu par, ela casa-se para sempre com seu parceiro, e não tem comportamento bígamo como a maioria dos pássaros. Bom, o conjunto industrial da GM em Gravataí foi fundado no ano de 2000, na região metropolitana de Porto Alegre. Sua implementação no seu projeto foi baseada em 3 pilares. O primeiro é que o governo do estado do Rio Grande do Sul forneceu toda a infraestrutura. Segundo, houve participação efetiva de todos os fornecedores como primazia. A forma de desenvolvimento foi diferente do usual, pois um representante de cada um dos departamentos, seja ele de logística, materiais, suprimentos, manufatura, finanças ou mesmo engenharia, eles reuniram-se e trabalharam em tempo integral num único local, o que gerou melhores resultados para a corporação. Além disso, ela caracteriza-se pela integração entre a montadora e o sistema de sequenciamento dos veículos, que produzem os diversos módulos e possui suas atividades restritas às suas core competências, que são na verdade os atributos que divergem das outras do seu ramo. Também é importante salientar que o custo de implantação foi da ordem de aproximadamente 180 milhões de dólares, onde 375 milhões desses foram investidos pela própria GM, 175 milhões de dólares pelos sistemistas e 130 milhões de dólares do governo do estado do Rio Grande do Sul. Os principais produtos fabricados no interior da planta da GM em Gravataí são automóveis do modelo Celta, que foram produzidos a partir do ano de 2000, o modelo Prisma, que é a versão sedã do Celta, que foi produzida a partir de 2007, e mais recentemente, em 2019, se começou a produzir também o Onix e o Onix Plus. Falando do market share, o grau de participação da GM em Gravataí no mercado, ele representa quase que 10% de todo o faturamento da empresa no Brasil, em que já em 2001 o Celta teve 80% de suas vendas realizadas pela internet, movimentando cerca de 400 milhões de dólares, conforme evidenciado no gráfico. O gráfico ele revela aí os dados da web, é evidente que está muito maior, são essas barras azuis, e as vendas tradicionais em amarelo não se comparam à quantidade de vendas na internet. Para a empresa, o recebimento de pedidos via internet agiliza a sua transmissão para a programação da produção, reduzindo os estoques de produto acabado e também o lead time de entrega dos veículos, além de representar serviço adicional prestado ao cliente, evidenciando assim uma vantagem competitiva decisiva para a manutenção desse market share. No que tange às características do processo produtivo, a GM possui um modelo de produção flexível e puxada, que tem por objetivos aplicar o mais intensamente possível as técnicas de gestão toyotistas em todas as etapas do processo produtivo, tais como as atividades de manufatura, de distribuição, vendas e desenvolvimento de produto. Ela é realizada em parcerias com os fornecedores através da total integração da cadeia produtiva. Nesta cadeia totalmente integrada, os principais fornecedores das empresas eles se encontram dentro do mesmo terreno,
ou no mesmo prédio, estando próximo o suficiente para a entrega de módulos semi-acabados na linha de montagem. O modelo de produção se baseia na manufatura enxuta, com 5 princípios para sua execução, que é o comprometimento das pessoas, a padronização, tudo deve ser feito com qualidade, no menor tempo de execução e aplicando a melhoria contínua. A GM ela prioriza a segurança, fazendo disso mais que uma preocupação, mas sim um valor. É pioneira em ser 100% sustentável, em que tudo é reciclado e não vai para nenhum aterro. Baseia-se em produção modular e possui sistema de sequenciamento de veículos. A montagem do veículo acontece na medida que as unidades que compõem a linha de produção são abastecidas com as peças e módulos semi-acabados. Abastecida a linha de produção, ela será operada a partir de software de programação que faz o gerenciamento sequencial do fluxo de matéria-prima. O nível de automação. A fábrica da GM ela conta com um índice de automação de 90% e utiliza cerca de 120 robôs. Através da programação do fluxo de material ordenado pelo SAP, é que acontece o abastecimento da linha de montagem, que ocorre seguindo a rotina das ferramentas Kaizen e Kanban, que estabelece o que é ideal para a montagem dos automóveis, conforme o número de pedidos recebidos pela fábrica. Ela possui um diferencial de automatização com robôs que trabalham sincronizados, onde a linha de montagem é equipada com sensores, sinalizadores de equipamentos e também faz uso de realidade aumentada para montagens e drones para manutenções preventivas. Os sistemas eles se comunicam via Wi-Fi. A maioria das peças possuem rastreabilidade por meio de um sistema de radiofrequência. Sobre a capacidade instalada. O complexo industrial da GM ele foi projetado inicialmente para produzir 120 mil Celtas por ano, mas em 2005 ela recebeu um investimento adicional na ordem de 240 milhões de dólares para ampliação de sua capacidade produtiva, fazendo com que sua produção passasse para 240 mil veículos por ano, sendo que em 2009 foi um marco, pois neste ano foi produzido o 1.000º veículo pelo complexo. Cabe destacar ainda que no período de 2000 a 2009 foram produzidos mais de 144 mil Prismas e quase 891 mil Celtas, totalizando mais de 1 milhão de veículos produzidos pelo conjunto industrial. Atualmente é a planta automotiva mais moderna em atuação no mundo, sendo referência do seu uso enxuto e eficiente das ferramentas gerenciais e tecnológicas contemporâneas na fabricação de automóveis. Em 2010, a montadora anunciou um investimento de $1 bilhão a serem investidos para a ampliação do complexo. E tal investimento, além de contemplar um aumento de 50% na atual capacidade produtiva, visou também o desenvolvimento de um novo modelo de automóvel para o segmento de carros populares. Com isso, a expectativa era de que a empresa passasse a produzir cerca de 144 mil carros a mais, totalizando 370 mil veículos, que foi concretizado com a ampliação do complexo. Em relação aos fatores políticos da empresa, existe um único sindicato que vale para todo o complexo, O acordo coletivo de trabalho ele é feito por 5 anos, onde as faixas salariais são comuns e são estabelecidos valores máximos, mínimos e médios, sendo que cada empresa integrante tem a liberdade de estar navegando dentro dessas condições. Isso foi desde o início estabelecido e ocorre justamente para evitar a migração de funcionários de uma empresa para outra dentro do complexo. Os fatores geográficos na escolha da localização. Em sua logística e geografia, a GM se destaca com a localização estratégica, estando o complexo localizado junto à BR-101 e a cerca de 40 km de Porto Alegre, às margens do estuário da Lagoa dos Patos, que leva até o porto do Rio Grande, possibilitando uma via marítima para entradas e saídas de mercadorias e com ganhos logísticos para o complexo. A área ocupada é de 1,3 mil hectares de terreno, com 10 mil metros quadrados de área construída. Já com relação à escolha da GM pela região sul para a construção da nova fábrica, ela é fundamentada por 3 motivos. Primeiro, a proximidade com o Mercosul, que com a abertura dele aumentou o consumo e estimulou a economia.
Segundo, a possibilidade de descentralização sem transferência de tecnologia e com crescimento da produção. E, por último, com a disposição da mão de obra do terceiro polo metalmecânico do país. Outro aspecto, normalmente que não é divulgado, diz respeito ao custo de mão de obra local. Para garantir o nível máximo de produtividade, cada trabalhador ele recebe no fim do mês um olerite, que equivale a metade dos vencimentos dos metalúrgicos de polos automobilísticos tradicionais do país. Para o enfoque da cadeia de suprimentos da GM, nós temos uma cadeia totalmente integrada, né? Que funciona sobre o princípio do just-in-time. Lá existe a flexibilidade no esquema de produção da fábrica, que é adquirida pela integração da cadeia, como eu já tinha dito, e pela modularização. Isso possibilita a programação baseada na demanda realizada, né? Assim são reduzidos o tempo de entrega dos veículos e o volume dos estoques em produto acabado. A fábrica conta com a presença do fornecedor a poucos metros dela, o que gera um impacto na contribuição para o menor tempo de reação da cadeia de suprimentos a certas alterações de produto, de produção ou mesmo de mercado. Há também uma constante troca de informações com interferência das partes na busca de melhoria do processo e na elaboração de novas estratégias. Ela também alterna seus estoques em áreas da própria GM ou do fornecedor, o que traz uma vantagem com relação aos custos de estoques. Possui cerca de 15 sistemistas em sua base de fornecedores, dentre eles os que estão dentro da fábrica instalados no complexo, que são a Chinese Yap, fabricante do tanque de combustível, e a Raidel, que faz cockpit, né? Antes era a Continental. Dentre as que estão fora da fábrica, existe a coreana SL, e do segmento de faróis, e a Dongwon, que produz quadro de portas, ambas para a fábrica no raio de 30 km. A seguir nós vamos ver um vídeo exemplificando sobre o processo de fabricação lá na GM de Gravataí. Enfim, assistam. Eu vou adiantar o vídeo e deixar nas partes importantes, tá? Emanuel, conta para nós como é que é o processo de fabricação, de produção, de montagem do carro. É muito bonito ver um carro novo na rua, a gente sabe que tem todo um projeto por trás, mas aqui, na prática, como é que é a feitura do carro propriamente dita? Então, é um processo bem interessante. O carro ele nasce na área de estamparia, em primeiro lugar, aqui na fábrica de Gravataí. Depois ele passa pelo processo de funilaria, pintura, e ele chega na área de montagem geral, simplesmente pintado. Estamparia é fazer a moldagem da lataria, propriamente dito, popular. É a estampagem dos painéis. Então, lateral, painel de porta, a tampa do capô, isso é estamparia. Tampa da mala, tudo isso estamparia, o assoalho. E como é que essas peças se juntam antes de chegar aqui? Esses estampados, tem parte que é estampada aqui na fábrica, estampados menores vêm de fornecedores sistemistas, parceiros da GM, chegam na funilaria e a funilaria tem todo um processo de soldagem que junta todos esses componentes. Aí chega o carro aqui O carro depois vai para pintura, ele é pintado e chega na montagem. Então a montagem ela é dividida em algumas áreas. A gente tem a área de tapeçaria, que é onde começa a fabricação do veículo dentro da montagem geral, onde a gente monta toda a parte interna, carpete, as coberturas plásticas, os assentos, os vidros. A gente tem também uma área que faz uma montagem em paralelo, que é a montagem de cockpit e a submontagem de portas também. Então esses subcomponentes são montados em linhas separadas e depois eles integram o veículo no final da linha de tapeçaria.
O carro segue da tapeçaria para a linha mecânica, Alta. que é a mecânica alta, e lá são montados todos os componentes abaixo do veículo. Então todo o sistema de suspensão, motor, radiador, escapamento, tudo isso é fixado, todas as linhas de tubulação de freio, etc. Uma vez que o veículo está todo montado, tapeçaria internamente e a parte mecânica também 100% montado, ele vai para a mecânica baixa, que é onde a gente faz os abastecimentos de todos os fluidos. O motor entrou na mecânica alta. Mecânica alta. Tá. Então faz abastecimento de todos os fluidos. Chega no final da mecânica baixa, o veículo segue também de uma forma aérea para ser colocado na linha final. E na linha final o carro está praticamente pronto já, só falta fazer a programação de todos os modos eletrônicos. A gente sabe que hoje o carro ele tem uma tecnologia eletrônica muito maior do que no passado, e a Chevrolet tem trabalhado nos últimos anos com a tecnologia do MyLink. Agora o carro tem a questão do Wi-Fi também dentro do veículo. Então tudo isso demanda sistemas eletrônicos que precisam estar comunicando muito bem entre si. E a gente faz toda essa programação, essa mágica acontecer aqui na linha final. Chegando aqui no final da linha final, a gente tem a área de estação de verificação da qualidade, a última estação de verificação da qualidade do processo. Estando aqui o veículo ok, ele segue para áreas de validação, que é alinhamento de rodas, alinhamento de farol, o teste de rolo com o dinamômetro em 100% dos veículos. Depois 100% dos veículos seguem para um teste de pista, teste dinâmico, e 100% deles também passam pela cabine de infiltração, com uma quantidade bem forte de água para a gente garantir que nenhum carro vá para o cliente com alguma infiltração dentro do veículo. Falando um pouco do processo de montagem, ele, diferente de outras áreas, ele depende muito de pessoas. Então o nosso foco aqui, o foco da fábrica como um todo, mas principalmente no GA, é focado em segurança das pessoas. Então as pessoas, para trabalharem com a gente, elas têm que estar em primeiro lugar seguras. Segundo ponto, elas têm que estar bem treinadas e capacitadas para realizar suas atividades com segurança e qualidade. Então a gente tem todo um processo de treinamento dessas pessoas. Durante o processo de montagem, tem a questão de ergonomia também, que a GM tem desenvolvido muitas ferramentas nos últimos anos para cada vez mais ter processos que deem uma condição ergonômica ideal para o operador executar aquela atividade com qualidade e segurança. Também a gente tem no processo diversas ferramentas de controle de qualidade. Algumas delas são eletrônicas, que não dependem das pessoas, mas outras inevitavelmente dependem. Então, A robótica na fábrica. é a tecnologia na fábrica. Então hoje a gente tem apertadeiras eletrônicas que verificam cada parafuso, cada carro, qual que é a curva de torque. Então a gente guarda histórico disso, por exemplo. Algumas peças são montagens manuais. Então, por exemplo, coberturas plásticas, elas são clipadas no carro, nas portas, nas laterais. Então, para garantir que está bem clipado e que está atendendo todos os padrões de qualidade da GM, o próprio operador, ele se preocupa, dentro do trabalho padronizado dele, tem a questão de verificar a qualidade do que foi feito. E em estações subsequentes também tem outros colegas que verificam a qualidade daquilo que foi montado pelos colegas das estações anteriores. A gente vê saindo aqui na linha de montagem o Onix modelo antigo, Prisma modelo antigo, o Onix novo, o Plus, o Sedan. Como é que se define qual modelo vai ser produzido? Como é que é esse processo de definição? Bom, vamos fazer hoje um LT, um LTZ, um Premier. Existe todo um planejamento do time de vendas junto com o time de planejamento e controle de produção. Então, todos os dias esse processo é revisado conforme as demandas do mercado, e os pedidos nascem na área de funilaria. Então lá na funilaria, a partir do momento que a gente grava o chassi do carro, aquele carro a gente já sabe se é um Onix antigo, se é um Onix novo, é o RG do carro. Então daí
desde aquele momento, todos os sistemistas, todos os sistemas já sabem o que aquele carro vai precisar. Então, quando aquele carro chega no GA, por exemplo, já os sistemistas já sabem quais peças eles precisam enviar na sequência correta para quando chegar aqui no processo de montagem, a gente consiga montar seguindo uma cadência do processo de produtivo de um sistema de manufatura enxuta como foi desenhada a fábrica de Gravataí. A partir do momento que recebe o carro da funilaria, em quanto tempo ele sai aqui no teste de suspensão aqui no outro lado? Em torno de 10 horas o ciclo completo. 10 horas. Para sair o carro pronto. Exatamente. A fábrica da GM de Gravataí é uma das que tem a maior produtividade, a maior eficiência dentro das demais montadoras que a GM tem espalhada por aí. Como é que você chegou nisso? Quais são as preocupações e os métodos aplicados? Então, a GM tem um sistema muito eficiente de manufatura enxuta. Então, esse processo foi muito bem desenhado no passado e hoje a gente consegue colher os frutos desse processo. O sistema de manufatura enxuta da GM, ele está quebrado, está dividido em importantes pilares. Um deles é segurança, o outro é desenvolvimento de pessoas, outro é o sistema de qualidade, outro é a capacidade de resposta dos processos para ter uma cadência, ser cada vez mais produtivo. A gente trabalha também num pilar de custos e no pilar de meio ambiente. Falando um pouco de segurança, a segurança para nós não só é uma prioridade, mas é um valor. A gente não executa nada na fábrica, nenhuma modificação no processo, ou executa qualquer trabalho sem ter segurança. Então a gente tem todo um treinamento por trás das pessoas, a gente faz campanhas com todas elas para garantir que elas tenham toda a informação, todo o conhecimento sobre os procedimentos que a gente tem que seguir para executar as atividades com segurança e também todos os canais, todos os meios de comunicação delas com a diretoria da fábrica, caso alguma coisa tenha que ser melhorada nesse sentido. Então a gente sempre estimula que ninguém execute um trabalho que não se sinta seguro e confortável para fazê-lo. Então todo mundo tem liberdade para levantar a mão e dizer, olha, aqui eu preciso de uma melhoria. Então a gente trabalha muito nessa cultura de segurança. Claro que tem equipes que suportam todo esse trabalho. Então a gente tem técnicos de segurança, a gente tem especialistas. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de reuniões estratégicas entre gerentes, supervisores e diretores para sempre tornar esse processo melhor, que é o processo de melhoria contínua. Da mesma forma, a gente trabalha com treinamento das pessoas, engajamentos. A gente sabe que é muito importante a gente deixar muito claro para a pessoa qual que é o papel dela aqui dentro para que ela se sinta importante e saber o quão importante é aquilo que ela faz para garantir que o carro vá sair conforme o que o cliente espera, sabe? Então a pessoa não simplesmente monta um parafuso, monta uma coluna, ela está contribuindo para que a gente consiga produzir o veículo com o nível de qualidade que o nosso cliente espera. E a gente sabe que qualidade é fundamental para manter um processo eficiente e também para garantir que o carro tenha um bom desempenho lá fora e que a gente consiga motivar os nossos clientes a gostarem cada vez mais do nosso produto. Tem a questão da eficiência energética, se fala bastante nisso aí. A GM de Gravataí tem um ponto alto nessa questão da redução do consumo de energia. Sim, a gente tem um setor que trabalha 100% do tempo praticamente buscando formas mais eficientes de fazerem as coisas. Consumo de energia elétrica, instalação de equipamentos que consomem menos energia. A gente tem lâmpadas, 100% da fábrica é lâmpada LED agora, não mais lâmpadas fluorescentes ou incandescentes. A gente tem alguma estratégia de iluminação natural também. Tem toda uma questão, tem projetos sociais que a GM desenvolve também com a comunidade através do Instituto GM, tá? Então tem um time que trabalha muito forte nisso. Então hoje assim a gente tem muito orgulho de falar que a GM de Gravataí ela foi pioneira
no país na questão de ser 100% sustentável. Então hoje a gente tem 0 aterros, a gente envia 0 resíduos para aterro, então tudo é reciclado, tudo tem um destino correto se tratando de meio ambiente. Bom, a gente viu aí nesse vídeo, né, que dita com clareza o processo de fabricação e revela que existe todo um controle de demandas e planejamento da produção. Desculpa, deu um erro aqui. Com isso, eu concluo minha apresentação mostrando que fica evidente, com esse estudo de caso, sobre o conjunto industrial automotivo da General Motors em Gravataí, que, visando obter vantagens competitivas, há uma busca constante frente à melhoria no processo produtivo e à cadeia de suprimentos, verificada pela realização de iniciativas de aperfeiçoamento e integração da cadeia. Há uma validação frente à melhoria do desempenho de suas ações, quando há parcerias entre montadoras e fornecedores, baseados em confiança e crescimento mútuo. E percebe-se ainda que, com a implantação do conceito de condomínio industrial, se conseguem reduzir consideravelmente seus custos logísticos, principalmente no que se refere aos estoques, transportes e compras, além de agregar valor ao produto. E também com a obtenção de uma série de outras vantagens, que se referem ao compartilhamento de custos fixos com fornecedores, aprendizado e crescimento conjunto, o que num mercado altamente competitivo é bastante relevante. Dessa forma, estas vantagens se tornam o objetivo principal da cadeia de suprimentos, que estabelece que é necessário a integração dos processos logísticos da empresa com seus fornecedores, como se fosse uma única empresa, buscando agregar valor ao produto final, que se torne perceptível ao cliente de forma a obter fidelização. É isso, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Finalizo aqui, muito obrigado e aguardo as considerações da professora.